Aqui estamos com mais um programa Entre Faces pelo Portal Litoral Norte. Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Vocês sabem o quanto são importantes aqui para a gente, porque tudo isso aqui é feito para você. Você já conhece o nosso programa, sempre na companhia de um especialista ou uma especialista, trazendo informações de muita importância e relevância para tanta gente que nos acompanha. Eu agradeço desde já a sua permanência e, lógico, já vou pedir de cara para que você continue nos seguindo, para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber nossas informações e contribua conosco deixando seus comentários e compartilhando com o maior número de pessoas possível e que seja sempre assim. Estamos numa crescente muito grande e isso só é possível porque você está conosco. A minha convidada de hoje tem um assunto para trazer para a gente de muita importância e mais do que isso, uma delicadeza muito grande e com algo assim muito peculiar. E eu te convido a estar conosco nesse, inclusive, que é um programa muito especial por conta da própria data que nós vamos falar e ela vai contar isso para a gente também. Ela tem nada menos do que 10, 12, 15 anos de experiência na área, informação, ela é enfermeira, mas foi dentro do Banco de Leite Humano, algo idealizado por ela e trazido aqui para Caraguatatuba, que a gente trouxe a nossa convidada de hoje, Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda. Aliás, a enfermeira Ana Cláudia esteja conosco. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Clóvis. Olá a todos que nos acompanham. Fico muito feliz de estar com você falando desse assunto tão importante, que é o aleitamento materno, o apoio à amamentação. E que importância, né? A gente sabe o quanto isso faz a diferença. Nós vamos entender melhor o porquê que a gente tem um banco de leite, mas nós vamos entender tantas outras coisas também, porque a Ana Cláudia, além de ter idealizado isso, ela foi buscar todas as informações, ela cresceu muito através dos estudos e de todas as informações. Por isso, eu quero, antes de tudo isso, que você me conte a sua trajetória, Ana Cláudia. Como você foi parar nessa questão? Como que se deu todo esse caminho para que hoje você possa estar aqui conosco? Bem, Clóvis, eu recebi um convite em 2012, final de 2012, para se fazer um apoio à amamentação no município de Caraguatatuba, onde não existia uma unidade que fosse direcionada para esse serviço. A partir deste momento, vi ali um desafio, mesmo não sendo aquilo que eu gostaria de trabalhar durante o processo aí de formação, mas eu aceitei o convite, o desafio de buscar informação para implantar esse serviço. E eu sempre digo que, assim, paciente que foi atendido, mais eu fui me apaixonando e fui me dedicando e fui buscando mais informação para poder atuar na área. Então, começou através de um convite pela Secretaria de Saúde aqui do município de Caraguatatuba, para implantar-se o apoio, e eu comecei a buscar mais informações, fui me pós-graduar na área, fazer curso de multiplicações pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, busquei fazer especializações, sou pós-graduada em enfermagem pediátrica, aonde conteve mais informações para eu poder estar fazendo esse apoio, e todo o desafio enfrentado ali de ver as dificuldades da mãe foi o que mais me buscou, que me chamou a atenção para se fazer esse trabalho. Ao atender a mãe e ver a dificuldade que ela tinha durante o processo da amamentação, que aí eu fui despertando cada vez mais para a importância desse serviço. E o quanto é arriscado, tanto para essa mãe como para essa criança, o desmame precoce. Então, isso foi me fazendo buscar mais informações para contribuir com o município de Caraguatatuba através do CEAME do Banco de Leite aqui de Caraguá. Olha só que importância, né? O quanto isso traz para a gente uma certificação de que, de fato, existem pessoas preocupadas com o bem-estar de todos. Salvo engano, na ocasião, quando você estava ainda estudando, primeiro, me imagino que não teria sido aquilo que você queria exatamente, né? Mas acabou indo para aí. E naquele momento, você já era mamãe? Não tinha vivenciado ainda a experiência da maternidade, aí foi um outro desafio, que era da individualidade de cada paciente, porque nós viemos com a teoria, né, Clóvis? Nós buscamos a teoria e aí na prática é uma experiência diferente, e saber se colocar na condição da mãe que está passando pela dificuldade da amamentação, depende de uma certa
humanidade ali, né? Depende de que a pessoa consiga sair um pouco de si para ter o olhar diferente. Tinha algumas mães até, Clóvis, que tinha falado assim, mas como é que você vai me orientar se você nunca amamentou? Né? Assim, existia assim um pouco dessa insegurança, mesmo eu já tendo a teoria para poder fazer esse apoio. E aí eu sempre trazia como exemplo, eu não preciso desenvolver um câncer para eu saber me colocar na condição do paciente que passa por um tratamento de câncer, né? Então a gente precisa somente da empatia, do conhecimento específico para poder trabalhar a causa. Então, assim, veio aí uma Ana Cláudia surgindo para a necessidade da mãe, através do choro, do lamento, das dificuldades dessa mãe. A amamentação, ela parece ser algo muito prático, Clóvis. E na prática, ela não é bem assim. E depois, à frente, quando eu vim aí para a maternidade, eu pude perceber as dificuldades maiores ainda da Ou amamentação. seja, aquilo que era teoria até o momento, né, apesar de toda a bagagem, toda acadêmico, né, uma bagagem acadêmica, você acabou indo na prática, né? Mas isso é um fato muito verdadeiro. Nós, enquanto pacientes, enquanto clientes, a gente tende a nos ver naquela pessoa. Então, Sim. esse receio, mas como uma jovem que nunca foi mãe pode me orientar, né? Simples, estudo, conhecimento, buscar Isso. informação. E claro que isso depois culmina num sucesso ainda maior quando você passa a ser mãe de fato e amamentar. É fato. Sim, aí é visto ali na pele é todo o histórico que a pessoa passou, né? Tive a oportunidade, então, de ser mãe do meu pequeno Rafael, que hoje está com 4 anos, e mamou até 3 anos e 4 meses. Então, assim, vivenciei bem a amamentação, não só essa amamentação mais leve, que rendeu mais tempo, Clóvis, mas também os traumas da amamentação. Também tive ali as dificuldades do primeiro começar, que o começo exige uma rede de apoio. Precisa que essa mãe busque informação antes de gestacionar para se vivenciar a amamentação de forma mais leve possível. Claro. Amamentar é natural, mas a gente precisa buscar informação para poder vivenciar essa fase. E importante essa sua fala quando observa a questão da rede de apoio, né? Claro que nós sabemos das dificuldades inúmeras, inclusive uma grande parcela de mães solo, né, que acabam tendo que ali se desdobrar pela falta de apoio, mas quando isso é diferente, quando existe um parceiro ou existe uma família, de que forma que as pessoas podem contribuir para esse aleitamento ser mais interessante? Olha, Clóvis, é de suma importância essa rede de apoio e essa rede de apoio atualizada. Porque às vezes nós temos ali uma avó, um companheiro, uma amiga próxima, uma vizinha, só que às vezes falta atualização para ela e às vezes vem as cobranças. Quantas mães não escutaram? Eu amamentei 4 com leite de vaca e não morreu. Eu dava aquele leite em pó. Então, assim, precisa de atualização, porque senão todas o julgamento atrás, né? Sim. Então, olha como essa criança chora. Seu leite é fraco, seu leite não está sustentando. E isso dificulta muito. Eu vivenciei, Clóvis, o período de apoio à amamentação, tive uma rede de apoio, contei também com os profissionais do banco de leite, aquelas que trabalhavam comigo, muito me ajudaram durante esse processo, assim como os meus pais, o companheiro da época também. Contudo, eu me tornei mãe solo, então o desmame foi no período de mãe solo. Poxa vida. Que aí teve todo um desafio também, porque não é só o começo da amamentação, Clóvis, que a gente precisa de apoio, é durante e o término também. Entendo. A gente, às vezes, busca tanta informação para começar aquela amamentação de forma mais leve possível e quando vai desmamar, passa pimenta no peito. Tipo, passa dipirona no peito, sabe? E aí tudo que é tão belo, é voltado de tanto amor e tanto sentimento, se torna um trauma. Traumático. Porque estragou o peito, né? Para aquela criança. Então, a rede de apoio, ela é importante. Eu falo sempre que se a gente puder não só desenvolver a amamentação, mas apoiar uma mãe que está amamentando, porque ela enfrenta muitos desafios. O dos julgamentos, porque ela está amamentando, o porque ela está insistindo, porque a gente atribui o choro da criança sempre à fome, sendo que o choro é fala. O que essa criança está querendo nos falar? E não tem alimento melhor para essa criança que não o leite materno, o leite que a própria mãe produz em primeiro lugar, e depois o leite que é doado, que é distribuído nas UTIs neonatal pela uma rede de banco de leite humano.
Você sabe que, comentando isso, me dá a oportunidade de falar também a respeito. Eu escrevi um livro em 2008 chamado O Profissional do Terceiro Milênio e a Excelência na Comunicação. E a gente fala justamente da comunicação na base, ou seja, no nascimento. Então, quando que nós começamos a nos comunicar? No parto. A criança demonstra que está tudo bem através do choro. Aí eu brinco até que eu falo que o problema é que depois de 18 anos muita gente continua se comunicando só através da porrada, porque se você não chora, o que acontece? Você apanha, né? Tem aquele jogo assim. E nessa passagem, na sequência, eu falo justamente isso, da comunicação. Uma criança chorando em casa. Primeiro que eu vou dizer o seguinte, você vai confirmar se eu estou certo ou não. Essa história de pós-parto, quando a mãe volta para casa com o bebê, encher a casa de gente, visita e não sei o quê, eu fico imaginando a condição da mãe para aquilo, né? E para a criança também. E sem contar os palpites diversos das experientes avós, tias, mães e afins, mas que ocorre isso. Todo mundo acredita que é fome, ou então porque a criança precisa ser trocada. E às vezes era só deixar a criança tranquila para ela dormir. E ninguém percebe. Por quê? Porque a criança, infelizmente, não fala naquele momento. É uma dificuldade a gente entender que choro é fala e não sofrimento. A criança vai chorar por fome, por sede, por sono, por dor, por cólica, por fralda suja. O choro é a fala dela. E aí os palpites interferem muito. Eu lembro muito assim de põe meia porque tá frio. Não, tira a meia porque tá calor. Não, dá o peito, mas era fralda suja. E às vezes na mesma fala, né? Uma fala para colocar a meia, a outra fala para tirar. Tirar. É absurdo. É uma confusão. A gente fica ali falando, o que eu vou fazer? E muitas vezes a mãe se sente incapaz. Sim. Então a gente tem vários históricos, Clóvis, deixando claro que uma mãe que tem dificuldade no processo de amamentação, às vezes ela tende a ter dificuldade nos demais fases dessa criança, porque ela pode se sentir incapaz. Era muito palpite de todos os lados. Aí a gente orienta as mães, troca o palpite por fralda. Troca esse palpite por fralda que pode atrapalhar o processo desse desenvolvimento. As visitas durante esse período de pós-parto, eles são bem complicados. Se vai visitar, então chega até esse ambiente, mas perguntando o quê? Aonde está a vassoura, o rodo, o tanque para poder lavar a roupa, mas não para interferir naquele cuidado. E essa mãe precisa desses cuidados, de uma garrafa de água fresca, porque a amamentação traz muita sede e é importante que ela se hidrate. A rede de apoio tem que estar voltada para o olhar para as necessidades da mãe no contexto dessa adaptação. E respeitar também. Às vezes a gente vai receber a visita do pós-parto, Clóvis, e o povo chega lá com aquele perfume, que a criança já começa uma rinite neonatal, né? Então, assim, eu espirrando, eu estou resfriada e aí eu vou visitar um recém-nascido. Não é a hora, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado e trazer palavras leves que procurem ter habilidades de comunicação. Existe até cursos de apoio da amamentação que trata disso, inclusive da nossa querida doutora Keiko, que fala super bem a respeito dessas habilidades, para não trazer julgamento para essa mãe, para não trazer um peso para ela. O que ela precisa realmente é de acolhimento. A mãe ela precisa de colo também nesse período, não é porque agora ela é recém-mãe que ela já sabe toda a demanda do ser mãe. Eu falo para o meu filho, você me ensina a ser mãe. Então, tenha paciência com a mamãe que eu estou aprendendo, né? Então, com toda a teoria, com toda a experiência da prática de acompanhar outras mães, é no dia a dia que a gente vai observando as necessidades, tanto da amamentação como das demais necessidades desse recém-nascido. E é uma grande verdade e até mesmo é o que eu penso, né? Se nós não pudermos ajudar, se não atrapalharmos, já vai ser um bom começo, Isso né? mesmo. Então já vai ajudar bastante. Então guarde os seus palpites, as suas opiniões para você. Discuta em casa e tal, mas não transfira isso para uma mãe que, via de regra, está ali de uma forma vulnerável até mesmo, né, Ana Cláudia? Recém-operada, recém-mãe. Então, ela está vivenciando luto, inclusive, porque ela tinha ali um bebê imaginário em sua mente. Esse bebê imaginário não chorava, não precisava trocar fralda, não tinha necessidade de tanta dependência e não colocava tanto essa mãe numa restrição do sono. Aonde ela, quando vem para casa, esse bebê, né, foi para a maternidade, quando ela volta com o bebê real. Esse bebê real chora, dá trabalho, ela não consegue mais dormir, então ela não consegue guardar energia para estar trabalhando com essa criança, ela ainda tem que, como dizem algumas mães, render simpatia com as demais pessoas que vêm para visitar e às vezes vêm visitar com mala.
né? Então, isso acaba atrapalhando esse desenvolvimento. Tive pacientes que tiveram na maternidade mais de 80 visitas. Então, que momento que ela consegue, Clóvis, conhecer o seu bebê? Uma coisa é carregar, outra coisa é conhecer o bebê. Melhor momento para ela conhecer o bebê é aquele momento pós-parto. Então, é um momento de adaptação. Por isso que a gente fala muito em esterogestação. Ainda é a gestação fora desse útero, a criança ainda está se adaptando, a criança não sabe logo que sai desse útero, logo que nasceu, que ela está fora dessa mãe. Ela ainda tem consigo essa fusão mãe-bebê. Emocionalmente também. Se essa mãe está irritada, está chorosa, está nesse processo do luto e da felicidade, então é uma ambivalência muito grande entre a realização da minha vida também, assim, nossa, o que eu fiz da minha vida porque eu não consigo mais dormir? Deixando claro, sem julgamentos para essa mãe, é muito natural e é muito comum a gente escutar essa fala de que o sonho da minha vida era ter uma criança. E aí essa criança vem e a gente se depara com a privação do sono. E a gente se depara com ter que se alimentar um pouco frio, porque passou ali do tempo pelas necessidades dessa criança, ou próprios cuidados básicos. Ostentação para a mãe é lavar cabelo. Tomar o banho e lavar esse cabelo vira uma ostentação. Então, assim, são as dificuldades do maternar que vão influenciar durante o processo da amamentação e essa rede de apoio precisa estar junto dessa mãe nesse momento. Lembre-se, rede de apoio. Se você vai apoiar, se você tem condições de apoiar, respeitando todas as condições da mãe, ok, faça isso. Se não, você vai ajudar demais se você ficar em casa esperando a hora de ser chamado para essa ajuda, né? Então, cuidado. E eu acho até, inclusive, que nós, dessa forma, agindo assim, quando se fala em depressão pós-parto, eu acredito que a gente contribua muito com isso, né? Porque a mãe fica em parafuso, não é fácil, não. Não, além da carga hormonal, né? Durante a gestação, ela recebeu muitos hormônios, aumentou muito as taxas hormonais. Pós-parto, elas caem de forma muito brusca, levando a um choro, uma fase do baby blue, que é a fase de choro pós-parto. E aí, os julgamentos trazem para essa mulher um peso muito grande, uma pressão muito grande do maternar. Então, a importância realmente de, conforme você mesmo falou, Clóvis, esperar o momento para poder estar indo. Sim. Às vezes cabe ali, ó, parabéns pelo nascimento da sua criança, para você, recém-mãe. Quando que você gostaria de uma visita? Quando que eu poderia te visitar, né? Então, assim, precisa de alguma coisa, quer que eu leve alguma coisa, um bolinho de fubá, que seja, Que né? seja. Aquela cultura que nós temos ali dos mitos da canjica, o que eu vou levar? E aí, será que vai ajudar? Não vai ajudar? Mas assim, cabe perguntar o que ela precisa, né? Fato, é isso mesmo. E sem contar, e aqui a questão física, né, Ana Cláudia? Porque você tem a questão da sensibilidade dos seios, então isso muitas vezes ocorre de ferir, de machucar, e isso vai. E eu conheço mães que entram em parafuso porque é uma dor tão grande que ela começa a ficar preocupada em não conseguir de amamentar, né? E não é fácil, não. Vocês Os são traumas guerreira. mamilares é uma experiência própria de vida aí, além das famílias que pude acompanhar. A minha teve uma condição que eu lembro que a doutora Ieda, pediatra, falou para mim: Ana, parabéns, Rafa está ganhando peso no leite materno exclusivo. E eu também chorando, porque existia ali uma dor física também, além de uma dor emocional, por uma questão peculiar, que eu gostaria de ter um parto normal e o meu foi um parto cesárea, então existia ali uma briga interna também, né, até eu entender que foi o melhor para o nascimento do filho, e essa dor física. E eu falava isso para a doutora Ieda, né, falei assim, leite materno exclusivo não está sendo não, porque está indo com sangue também. Ou seja, feriu ao ponto de sangrar e é muito comum, mas não deve acontecer, só vai acontecer se uma pega em oposição estiver errada durante esse processo da amamentação. Mas é importante a gente observar que sim, existem esses traumas mamilares, aonde a mãe fica, eu quero amamentar, mas está me doendo fisicamente. Então, a gente precisa trabalhar a posição correta, trabalhar a pega correta para que essa mãe não sinta dor. Não é natural sentir dor para amamentar. A amamentação ela tem que ser indolor. A dor é um sinal que alguma coisa está errada. E aí pode me perguntar a respeito, você vivenciou isso com toda a teoria, teve traumas mamilares, né? Tive
por deixar de lado a posição correta. Por isso que eu falo que os profissionais do banco de leite muito me ajudaram ao me olhar amamentando e falando, Ana, essa posição, talvez desse jeito seria melhor. E aí foi essas dicas que foi me lembrando das necessidades de fazer a posição e a pega correta para amamentar. Quantos detalhes e quantas coisas a gente precisa observar. E você que está aí ao lado, eu estou falando agora aqui na condição de pai, de marido, de acompanhante, de estar ao lado, é importante que a gente saiba a hora, de fato, de estarmos juntos, dando o apoio que se precisa, sem cobrança, sem nenhum tipo de desatino. E aí, vamos parar aí, você que fica pensando e falando tanta bobagem, ajuda um pouco mais, que vai ser muito bom para as mamães. Ana Cláudia, vamos falar então agora, falando de todo o problema, que não deixa de ser, Sim, dificuldades. as dificuldades Uhum. das mamães. Agora, não dá para negar a importância desse aleitamento, né, da Sim. amamentação. E aí eu pergunto, os primeiros meses primordiais, correto? Mas qual a importância de fato? Sim, então, conforme a Organização Mundial de Saúde, é importante o leite materno de forma exclusiva, somente leite materno até 6 meses de vida e a sua continuidade também, até 2 anos ou mais desse aleitamento. Agora, por que ele é importante nesses primeiros 6 meses de forma exclusiva? Porque dentro dele existe mais de 200 substâncias que vão ajudar na proteção da saúde dessa criança, tem imunoglobulinas que vão fazer a defesa corporal dessa criança, vão preparar esse intestino para o amadurecimento, inclusive diminuindo as cólicas, né, desse recém-nascido, que é algo que muito preocupa essa mãe também, fazendo com que ele se prepare esse organismo para receber outros alimentos a partir de 6 meses, trazendo para essa criança menos risco de morte infantil, reduz até 13% a morte infantil, traz benefícios como proteção contra diarreias, doenças respiratórias, previne doenças crônicas como obesidade, pressão alta, diabetes, reduz o colesterol, risco de colesterol alto. Então, ele é uma refeição completa. Antigamente, a gente até falava de alimento, hoje a gente fala de refeição completa, porque ele tem todas as substâncias necessárias para o desenvolvimento dessa criança. Então, é de suma importância que essa mãe faça a nutrição dessa criança a partir do próprio leite. E aí, eu gerei essa criança no meu útero, eu produzi esse alimento, não tenho um alimento melhor do que aquilo que eu mesma produzo para o meu filho. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo com muito bons olhos e acredito muito nisso, sim. Agora, até que idade? Em que é o momento de parar a amamentação? Enfim, quando que isso deve acontecer? Então, temos a fala da Organização Mundial de Saúde, através dos estudos, que até 2 anos ou mais. Esse ou mais realmente gera, assim, essa pergunta, até onde eu posso ir? Então, tudo vai depender da saúde do binômio, da mãe e do bebê. Se essa criança está desenvolvendo bem, está aceitando bem os outros alimentos e segue com a alimentação, não está atrapalhando o seu desenvolvimento do conceito de aceitar outros alimentos, a gente pode dar uma continuidade desse aleitamento, se não estar também atrapalhando a saúde dessa mãe no processo de busca constante dessa criança para amamentar, do sono. Então, se está interferindo na saúde de um desses dois, a gente precisa rever esse prazo. Se não, e sendo muito bem, depende muito de cada mãe. Eu coloquei para mim, Clóvis, na visão de enfermeira, que até 2 anos estava excelente. Então, até 2 anos tá bom, eu não vou continuar. Mas quando chegou em 2 anos, eu vi que não estava nem eu, nem o meu filho preparado para o desmame. Ele estava dando sinais para o desfraude. Então, para não ser muita informação na vida do meu filho, eu optei por primeiro desfraudar e levar a amamentação um pouco mais. Então, levei essa amamentação mais tempo, com 3 anos, aí sim, iniciei o desmame, onde ele já estava desfraudado. Então, um evento de cada vez, para não trazer muita informação para a criança que está adaptando no seu desenvolvimento. Então, cada mãe tem a sua necessidade ali. E a gente observar que crianças grandes, não existe nada de errado em eu amamentar uma criança maior. 3 anos ele já era maiorzinho e eu estava amamentando. E ainda tinha aquela fala de que, nossa, que feio, criança grande mamando. Olha lá o julgamento, tá? Desde o começo até no final da amamentação também. E aí eu sempre trazia essa fala do quê?
Quando essa criança grande, ela está com coriza, ela tem ali uma secreção nasal que fica comunicando com a boca, nariz e seio materno, o micro-organismo que está nessa criança, ele adentra o meu seio, fazendo com que o meu corpo crie anticorpos para combater aquele micro-organismo. Ou seja, o meu corpo está criando remédio, uma medicação, uma proteção, anticorpos para o micro-organismo que está no meu filho. Então, estou dando para ele o melhor remédio para que ele possa passar por aquele processo doentio. Então, amamentar uma criança com mais idade também é importante por esse processo também de proteção. Então, mais uma vez, você comentou a questão do julgamento, né? Eu vejo, inclusive, até assim, o advento da internet, sobretudo as redes sociais, nos trouxe principalmente essa percepção do quanto nós, enquanto seres que se julgam racionais, tem essa capacidade de julgar, ou até a incapacidade de ficar julgando pessoas sem sequer saber do que se trata. Então, o julgamento, pelo amor de Deus, né? E você, mamãe, não se deixe afetar por esse julgamento, porque não é isso que vai trazer benefício nem para você e muito menos para o seu filho. Estou errado? Não, Clóvis, está certíssimo. Inclusive, nós temos toda a comprovação científica da importância desse período de amamentação, mas nós sabemos que muitas mães têm a dificuldade e desmama precocemente. Precocemente a gente fala antes de 1 ano, mas a gente tem que observar o que aquela mãe passou pelo processo que leva ela a estar desmamando. Às vezes entra o julgamento, mas você não amamentou. Mas calma, qual foi o histórico dessa paciente? Eu me recordo muito de um caso que acompanhei, de uma paciente que o primeiro filho, ela amamentou 15 dias. Esse 15 dias foi o período da amamentação dela. No segundo filho, aonde aí ela conheceu o serviço e começou a passar com a gente, ela chegou a amamentar 1 mês. E ela sempre falava que doía, que tinha uma dor, mas a gente não conseguia identificar ali aquela dor que ela estava relatando. Um dia ela me ligou chorando que ela tomou medicação para cortar a produção de leite e que ela estava desesperada porque ela não sabia o que ia dar para o filho. Existia uma dor porque ela queria amamentar, porém, ela estava tendo as dificuldades da amamentação. Numa conversa com ela, Clóvis, uma particularidade da vida dela, ela me passou que na infância ela tinha passado por um abuso sexual. E o seio materno, ele também é um órgão sexualmente, né? Sexual. Então, isso fez com que ela tinha dificuldades para amamentar. Infelizmente, ela ainda tem que lidar com o julgamento. Você amamentou só 1 mês. Mas esse 1 mês foi o sucesso da amamentação para ela, porque a cada momento, a cada contato, a gente sabe muito bem a necessidade do apoio que ela precisava. A partir daí, encaminhamos ela para um psicólogo para trabalhar todo esse histórico, essa vivência que ela teve. E também parabenizei ela por todo esse processo. Ela atingiu o sucesso da amamentação dentro da realidade dela, dentro da condição que ela poderia estar fazendo. Então, assim, a amamentação, ela está além de um seio que produz leite e de uma criança que suga. A gente tem que olhar todo o enredo, todo o histórico que essa mãe passa e trazer para ela profissionais atualizados que tragam leveza durante esse processo e não julgamento, porque infelizmente temos também isso, Clóvis, de profissionais da saúde que em vez de acolher essa mãe, ainda a julgam, você não quer amamentar. Será que ela não quer mesmo? Ou ela está com uma dor que ela não consegue verbalizar essa dor, né? Transmitir o que é isso. De novo, a gente passa por esse tal do julgamento, né? Que infelizmente é uma constante na vida da gente. E é muito triste quando você vê que profissionais que teoricamente deveriam ter uma postura diferenciada e de incentivo, acaba julgando e colocando para baixo, então fica muito complicado. Já basta todo o processo, toda a pressão que se tem e ainda a partir de um profissional da saúde, aí fica um pouco mais delicado, a gente sabe muito bem disso. E há casos de mães que se sentem muito culpadas, né, Ana Cláudia, no sentido de, num determinado momento, por qualquer motivo, seja ele qual for, não por interesse ou por nada, mas ela começa a ter menos leite até o momento em que não tem mais para dar de amamentação, né? Como é que lida com isso? Então, toda mulher que gestacionou, ela é uma possível, inclusive doadora. Ela vai produzir o leite necessário para o seu filho, inclusive até para poder doar. Porém, ela precisa de estímulo. E o estresse pode diminuir a produção do leite dessa mulher. Então, a gente tem que olhar também uma base também hormonal, como que ela está.
uma mãe de uma criança onde ela foi para a maternidade, ela espera voltar com seu bebê no colo, mas deixou essa criança numa UTI neonatal, deixou na maternidade porque nasceu antes do tempo, prematuro, ou teve alguma complicação, essa mãe ela já volta com estresse além do esperado, dessa adaptação de uma criança recém-nascida em casa. Esse estresse pode sim interferir diretamente na produção de leite e ela talvez não conseguir amamentar o próprio filho. O que não significa se sentir culpada. De forma alguma. Nós temos que observar justamente isso, que essa questão hormonal, ela precisa ser trabalhada. Uma mulher que tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, ela pode ter alteração da produção do leite dela. Então, o que ela precisa? Buscar informação e trabalhar essa necessidade no momento e jamais se condenar ou se julgar. Porque, olha, nasceu uma mãe, além de nascer N medos, nasce N culpas, a gente se culpa por tudo, né? Se uma criança está com cólica, foi algo que eu comi, né? Se a criança, não ganhou tanto peso, é o meu leite que é fraco. Tudo é voltado por uma culpa dessa mãe e para os medos também em relação a perder aquela criança ou fazer alguma coisa de forma errada, né? E aí, Ana Cláudia, quando chega nesse momento em que a criança ainda está na idade crucial de amamentação, mas que infelizmente a mãe já não consegue mais, como lidar com isso? Aí é que entra a nossa situação do banco? Isso. Normalmente, a criação do banco de leite, ela foi feita lá dentro da história, num processo de banco mesmo, Clóvis. Então, era um banco aonde as mulheres iam comprar esse leite e aquela ia vender o leite. Então, era esse processo de compra e venda dessa matéria-prima. Contudo, isso hoje é condenado, não se pode mais vender, mas se torna ainda com o nome de banco pelo fato do seu valor, que é de qualidade ouro, para a saúde da criança e também para a saúde da mulher. Então, hoje, o banco de leite ele funciona para alimentar a UTI neonatal nas necessidades dessas crianças que estão lá internadas, especialmente, né, no caso, os prematuros, que precisam do melhor alimento para poder receber alta e ir para o seu leito familiar. Então, a mulher, ela doa o leite dela, não é vendido, é proibido a venda, tá? Ele é doado, aquele leite que está excedendo. Então, assim, quanto mais eu amamento, mais eu vou produzir, mais eu vou estar conseguindo doar. Eu dou para aquela criança que está na UTI neonatal e esse leite vai ter que passar por um processo até chegar nesse recém-nascido prematuro. Então, veja só, que felicidade, né? Que bom que existe algo, uma iniciativa como essa, para que a gente possa ter, então, essa saúde para os nossos bebês, para que eles cresçam realmente dentro daquilo que se espera, com leite materno, sendo da própria mãe ou através do banco, sem dúvida nenhuma. Agora, quais os critérios que são adotados, Ana Cláudia, para que se possa receber ou para que se seja doadora e que o banco avalie para poder ter essa doadora? Então, Clóvis, eu até quero lembrar que antigamente nós tínhamos a mãe de leite. Isso, eu ia falar das amas de leite, se falava, né? É Isso. verdade. E é importante a gente trazer essa fala, porque antigamente eu podia pegar um outro bebê e amamentar, mas nós não tínhamos conhecimento que, inclusive, até o HIV passa pelo leite materno, levando um risco àquela criança. O que talvez ela foi preservada durante o processo de gestação, se ela for amamentada pela mãe que possui, né, que tem o HIV, ela pode ser contaminada. Então, hoje, a mãe de leite não é mais orientada. A orientação é retirar esse leite, encaminhar para o banco de leite, onde ele vai passar por uma pasteurização e também por alguns exames, tanto laboratoriais dessa mãe, como também de cultura desse exame lá dentro do banco de leite. Toda mulher, ela é uma possível doadora. Para ela ser uma doadora, ela precisa estar com os exames de pré-natal todos em dia. Então, são as sorologias, ela tem que estar bem de saúde. Isso, toda a rede de banco de leite orienta quanto a esses exames dessa mãe, para ela poder estar doando e tem que amamentar o próprio filho, né? Tem que, por quê? Que eu falo que a primeira saúde é do próprio filho. Então, primeiro, esse filho tem que estar bem alimentado, bem amamentado, para eu poder doar aquilo que está excedendo. Por que eu digo isso? Porque já tive pacientes que davam para o próprio filho a fórmula infantil, que é o leite artificial, à base de leite de vaca, e doava o leite materno. Ou seja, estava deixando de dar o melhor para o seu filho
e passando para as outras crianças. As outras crianças realmente ficaram felizes com isso, né? Porque vão adquirir saúde. Mas o filho dessa doadora está deixando de receber o melhor alimento. Qualquer leite, qualquer fórmula artificial, ela já diz, ela não vem da mesma espécie. Então, o melhor é que a gente possa amamentar os nossos próprios filhos. Então, a doadora, ela precisa passar por alguns exames e ser acompanhada mensalmente. Né, pela rede, pelo banco de leite, aonde a gente vai estar transmitindo aí se ela tá segura, a segurança desse leite para chegar na UTI neonatal. Então, veja só, como é importante, inclusive até casos, né? Você citou a questão da passagem do HIV através do leite, então um dos critérios, obviamente, que está dentro disso. E você tem, inclusive, casos, alguma coisa que você tem para nos contar a respeito disso, alguma experiência? Então, Clóvis, nós tivemos em 2018 o caso de uma gestante acompanhada pela unidade de referência, aonde ela saiu com a orientação de que ela não poderia estar amamentando, mas devido a uma pressão até familiar para que ela amamentasse, ela chegou a amamentar essa criança e essa criança teve a contaminação do HIV. E esse foi o último caso que ocorreu em 2018, e de lá para cá nós não tivemos mais casos relacionados ao HIV por via do leite materno no município. Mas aí a gente percebe novamente a pressão de uma rede não atualizada e de um respeito individual também àquela mãe, né? Que se ela tivesse recebido acolhimento, né, naquele momento, possivelmente aquela criança também não teria passado por esse processo. Então é isso, né? Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque agora chegou a hora daquele meu convite super especial junto do meu convidado aqui, um convite para o meu convidado, ou no caso a minha convidada. Vamos fazer nossa pausa para o café aqui no Prosa e Poesia. Yasmin, muito obrigado mais uma vez a Yasmin trazendo o café aqui do Prosa, que é, no mínimo, obrigado Yasmin, é no mínimo fantástico. Então, se você, por acaso, ainda não conhece o Prosa e Poesia, por favor, venha, conheça, você vai se surpreender positivamente, não só com o café. Eu sempre digo, o café é só mesmo o começo. Aqui você tem muitas coisas muito interessantes, eu garanto a você. Aliás, eu vou deixar a Ana Cláudia falar. Fala para mim sobre Prosa e Poesia. Olha, eu sou suspeita em falar desse ambiente, que quem me conhece sabe o quanto eu gosto, o quanto eu venho, faço questão de provar. Se duvidar, já até conheço todo o cardápio. De tanto que é saboroso, gostoso e aconchegante. É um ambiente muito gostoso. Às vezes eu venho para cá, que eu falo que é minha terapia. Eu venho para cá tomar um cafezinho, sento com a Cris, com o seu Camilo, que são uns queridos que eu amo de paixão. E, gente, vem conhecer. Vale muito, viu? Vale muito essa experiência de estar aqui no Prosa e Poesia. A Cris e o seu Camilo, inclusive, quando ele nos traz as coisas, ele fala que foi ele que fez, assim, ele fala, olha, eu perdi um tempo tremendo para fazer tudo isso para você, então aproveite, saboreie. O seu Camilo é um cara que realmente, gente finíssima, mas quem de fato tá com a mão na massa com tudo aqui é a Cris. Venha conhecer, você não vai perder essa não, viu? Vem para cá. Bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o nosso café aqui, mas vamos continuar nosso papo, que está muito interessante, trazendo muitas informações, muito logicamente, a gente vai estar aprendendo a cada dia, e todos os especialistas que sentam aqui ao meu lado me trazem essa possibilidade, e hoje com um assunto muito especial, mas inclusive até nesse episódio, por conta da data que nós estamos na semana, não é isso, Ana Cláudia? Isso. Conta pra gente sobre a data, sobre o que se comemora, como que é isso, é o Dia Nacional, o Dia Mundial, como é que é, do aleitamento? Dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doação do Leite Materno. Ok. Então, lembrando que nós temos aí alguns dias que nós comemoramos o apoio, né? O mês de apoio à amamentação é o mês de agosto, mas agora, em maio, dia 19 de maio, é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Eu vou pegar aqui, nós temos todo ano um tema a ser trabalhado, que é um tema da Rede Brasileira de Banco de Leite, e esse café tá tão cheiroso que eu até esqueci o tema. Clóvis, deixa eu pegar aqui minha cópia. Doação de leite humano, um gesto humanitário que alimenta a esperança. Esse é o tema deste ano. Além de nutrir o próprio filho, eu ainda vou ter ali um gesto humanitário que está alimentando a esperança de todas aquelas crianças que estão na UTI neonatal e a esperança daquelas mães de ter aquele bebê consigo em seu colo. É um período, Clóvis, que é justamente para a gente promover
a doação de leite humano, mas a gente fomentar discussões a respeito da importância do aleitamento materno. Sem esses julgamentos e cuidado com a questão do marketing legal a respeito das fórmulas infantis que vem tentar conquistar essa mãe para o desmame precoce por uma questão comercial. Então, olha só que maravilha, né? Que momento muito interessante, um momento propício para a gente tratar desse assunto, e que bom que deu certo de ser nessa data, né? Então, veja que é tão importante que as discussões vão além, as discussões são mais extensas, as discussões vão a nível mundial até mesmo, né? Então, é importante que a gente siga principalmente as orientações da OMS. Essa, sem dúvida nenhuma, está acima de qualquer coisa. Então, todo aquele negacionismo que muitas vezes a gente vê, coisas assim, de fato, procure se informar mais, né? Procure buscar a informação de fato com especialistas, com quem sabe do que está falando e não com meros curiosos como a gente tem visto por aí, não é verdade? Isso mesmo. Nós temos aqui no Brasil, né, um grande orgulho que é pertencer à Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Inclusive, essa estratégia da rede de banco de leite ela é passada para os demais países vizinhos que já trabalham conforme os protocolos e normas que a rede brasileira vem atuando, vem trabalhando, vem prevenindo, vem promovendo. Dia 19, então, de maio, o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, ele é trabalhado em cima de um tema a fim de fazer com que toda essa rede trabalhe de forma organizada. A Organização Mundial de Saúde, a Rede Brasileira de Banco de Leite, a Sociedade Brasileira de Pediatria são órgãos que nos trazem a segurança para a gente poder trabalhar esse apoio sem informações que seriam irreais em relação a esse processo. E a gente tem muito disso, viu? Com conflitos de interesse em relação ao marketing, a essa mãe que está amamentando, ao leite fraco, a não sustentar aquela criança. Então, a importância de nós estarmos atualizados com uma rede segura. E por aí a gente vai passar, inclusive, né, a gente sabe muito bem disso, que os interesses, infelizmente, não visam aquele que de fato deveria, né, entre todos os assuntos. A gente sabe muito bem qual foi todo o processo de vacina e tudo mais, isso é uma opinião minha exclusivamente, mas que com certeza busque informação correta. E aí me faz até mesmo te perguntar, mitos e verdades em relação a todo esse processo de amamentação. Temos muitos, Clóvis, muitos. A começar com leite fraco. Então, não existe leite fraco. Todo leite, ele é completo para aquela criança. Ele tem mais de 200 substâncias presentes em sua composição e é uma composição, inclusive, de um complexo biológico, porque tem células de proteção vivas ali dentro. Então, quando essa mãe, ela passa, né, ela passou por um histórico de doenças e esse corpo preveniu, buscou a defesa, ela passa essa defesa pelo leite materno para essa criança. Então, é a primeira vacina que essa criança está recebendo. Então, não existe leite fraco. Toda mulher é capaz de produzir o leite, nós temos só que observar a quantidade, se está sendo suficiente, pelo fato do estímulo. Quanto mais eu tiro, mais eu vou estar produzindo. Outra questão importante que nós temos são as falas do que o que eu vou fazer para aumentar a produção de leite. E aí tem aquela pessoa que me fala, toma cerveja preta. Será que cerveja preta realmente aumenta a produção do leite? Então, foi um marketing que fizeram muito bem feito, que as cervejas pretas começaram a ser mais vendidas, né? Porém, ele não aumenta a produção do leite. Inclusive, nós não orientamos porque nela contém álcool. Então, o que eu vou passar para um recém-nascido? Álcool através do leite materno. Então, não é orientado. Agora, tem um histórico importante que a gente deve observar que o álcool faz no nosso organismo. Lembrando que eu não oriento tomar cerveja nem bebidas alcoólicas durante o processo de alimentação. Mas o processo do álcool, ele faz aquele relaxamento. O relaxar faz com que essa mulher consiga produzir mais leite. Então, deixa a cerveja preta do lado e procura focar no relaxamento necessário. O que vai aumentar essa produção vai ser a água, a hidratação dessa mulher, o relaxamento dessa mulher. Criança dormiu, busque dormir junto. O que mais será que a gente escutou a respeito dessa cultura, né, desses mitos que nós podemos trazer? Lembra do bolo de fubá, da canjica, Clóvis? Sim, bolo de fubá e canjica, lembro. Essas falas que aumentam a produção de leite também são mitos. Não tem
um fundo científico a respeito disso, mas tem um outro contexto que a gente deve observar. Quando a mulher ela engravida, ela se torna uma grande barriga, né? Todo mundo acaba observando essa barriga dela. Vai no atendimento médico, o olhar é para a criança. Vai nos familiares, o olhar é para aquela barriga também, para aquela criança. Quando nasce, essa mulher ela entrou num processo de invisibilidade. Todos acabam observando mais a criança e não olham as necessidades dessa mãe. E aí chega uma vizinha, uma vozinha que preparou para ela uma canjica, um bolo de fubá. O que essa mulher pode pensar? Olha, eu estou sendo vista aqui, eu estou sendo notada. O meu processo de invisibilidade, ele não está tão acima assim como eu imaginava. Porque até essa mulher faz isso. Ela vai comprar roupa para ela, deixa de comprar para ela e compra para o bebê. Então, ela também está nesse processo de invisibilidade aí consigo própria. Durante esse processo de receber esse carinho da canjica, esse carinho do bolinho de fubá que ela recebeu, ela traz ali uma liberação de ocitocina, hormônio responsável pela descida do leite. Então, olha como é importante. Vai visitar uma mulher que acabou de parir, leva um arranjo de flor para ela, leva um agrado para ela, né? Isso vai fazer com que ela se sinta amada, liberando ocitocina, que vai ajudar na descida do leite. Mas não é a canjica, hein? E cuidado com o excesso de leite de vaca nos alimentos. Então, algumas coisas são mitos e outras existe ali um olhar de carinho, de atenção que vai ajudar. A gente vai buscar muitas informações na experiência das vovós que trazem de lá de trás e quando trazem isso como verdade, e normalmente, via de regra, são intenções das melhores possíveis, a gente não está negligenciando isso. No entanto, é importante, como nós dissemos aqui, exatamente isso, né? Vamos prestar atenção no que diz a ciência, no que diz de fato aquilo que é realmente importante, necessário e verdade. Agora, Ana Cláudia, estamos falando de pessoas que podem ser doadoras, estamos falando de rede de apoio, mas eu vejo também que na mesma medida que nós temos as pessoas que tiram proveito de toda uma situação, existem aquelas que querem ajudar sempre de alguma forma. Há como eu ajudar no banco de leite, no caso, e obviamente não sendo doadora? Sim, é possível. Inclusive, Clóvis, nós temos doadoras que quando elas deixam de doar, elas às vezes ficam tristes porque elas, assim, como se acabou o vínculo dela com o banco. E eu sempre falo isso, não, você não precisa seguir esse processo de doação porque encerrou o tempo dessa matéria, da produção dessa matéria-prima, mas pode divulgar. Então, assim, quanto mais a gente divulga o banco de leite, mais mães podem ser doadoras. Sempre tem perto da gente uma mulher que está passando pelo processo de gestação ou de lactação que pode doar. Então, divulgar nas redes sociais, fazer parcerias, né, com os bancos de leite vão ajudar muito nesse processo de apoio mesmo a essa rede que tanto precisa de divulgação. Esse dia 19 de maio, o objetivo é justamente a gente mexer também com a sociedade, fomentando aí essas discussões para apoiar mais ainda o aleitamento materno, fazer com que a gente divulgue a mais pessoas, desconstruindo essa fala de que o leite não sustenta e de que a forma artificial infantil que está lá no supermercado ou lá na farmácia seria melhor que aquilo que essa mãe está produzindo. Então, apoio, a promoção, a divulgação, falar que existe um banco de leite próximo aí no município é importante, né? E conhecer, né? E conhecer essa unidade também. Isso é importante, buscar informações in loco. Vai lá, conhece, acompanha, veja de que forma funciona, o quão bonito é todo esse processo para que a gente possa ter bebês saudáveis e futuramente adultos também saudáveis, porque a gente sabe que isso reflete para a vida toda. A amamentação reflete para a vida toda. É o principal alimento de qualquer ser humano e que por vezes acontece de uma mãe não conseguir dar sequência, e aí que bom que existem doadoras e principalmente o banco para poder fazer tudo isso. Ana Cláudia, olha, eu fico tão triste porque aqui o que a gente tem é assunto, mas não tem tempo. O tempo ele vai acabando, infelizmente. Mas eu quero agradecer demais pela sua participação aqui conosco, pelo seu tempo, pela sua disposição. Saiba que as portas estão sempre abertas para você aqui. O que você precisar, estaremos até mesmo na divulgação, o que você precisar fazer, apesar de hoje você já não estar tão à frente assim, né, do banco de leite, mas eu sei que o seu engajamento é muito grande acerca de tudo isso. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Fique à vontade para fazer suas considerações. Isso, Clóvis, eu me coloco à disposição sempre para estar falando de um assunto tão importante. Passei aí pelo processo durante 12 anos à frente
do Banco de Leite de Caraguatatuba. Neste momento eu faço apoio particular e estou trabalhando em outros setores, né? Contudo, eu estou à disposição para a gente falar sobre a prevenção da saúde da criança, a prevenção da saúde da mulher. É um tema que é de suma importância, a gente precisa sempre estar falando, sempre estar fomentando. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar divulgando a importância da doação de leite. E aí peço para você, mães que estão passando pelo processo de lactação, que possam estar buscando informação de como doar, doe seu leite. Vai ajudar a salvar vidas na UTI neonatal. É isso. Ana Cláudia, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo por todo esse conhecimento, dividir conosco toda essa sabedoria. Espero que para você tenha sido tão bom quanto foi para mim aqui. Aprendi bastante. Vou levar essas informações sempre comigo e, claro, sempre no apoio também aqui do que a Ana Cláudia precisar. E assim estamos encerrando mais um Entre Faces aqui pelo Portal Litoral em Pauta, diretamente do Café Prosa e Poesia. Saiba que você é sempre nosso convidado, um prazer enorme estar com você aqui conosco. Então, faz aquilo que nós já falamos. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, porque tudo isso é muito importante para que a gente cresça cada vez mais. Estaremos juntos sempre às terças-feiras, às 8 da noite, pelo YouTube e nas redes sociais do Litoral em Pauta e também do nosso programa Entre Faces. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!